Vamos lá, questão número 5. Uma chapa de aço em formato retangular possui dois furos circulares idênticos de 2 centímetros de raio, dispostos simetricamente em relação ao centro da chapa, conforme a figura. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, julgue os itens que se seguem. Bom, então muito bem, ele disse para a gente que existe uma chapa de aço, deu para a gente o coeficiente de dilatação do aço, diz que essa chapa tem dois buracos, né, eles estão separados aí como a gente vê na figura, e cada buraco desse tem 2 centímetros de raio. Ok. Julgar os itens. Primeiro, utilizando a escala Fahrenheit, o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1. Bom, observem que ele fornece para a gente o coeficiente de dilatação do aço, que ele diz que é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí a gente já percebe que a unidade de temperatura utilizada quando se fez o experimento para obter o coeficiente de dilatação do material, lá no caso do aço, foi utilizada a unidade de temperatura graus Celsius, porque ele aparece aqui invertido, graus Celsius a menos 1. Então, isso mostra o seguinte, que se nós tivéssemos feito essa experiência de determinar o coeficiente de dilatação linear do aço, utilizando um termômetro graduado, calibrado na escala Fahrenheit, a gente encontraria outro valor ou encontraríamos esse mesmo valor? Se ele é uma constante. Encontraríamos outro valor, porque ele é uma constante que diz respeito ao material, mas de acordo com as unidades de temperatura que foram utilizadas na experiência. Se mudar de unidade, muda de constante. Então, ela passa a ser constante, mas na outra unidade. E ele disse aqui que esse valor é 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1. Bom, vamos ver. Esse valor ele foi obtido lá na expressão, né? A gente enxerga ele lá na expressão da dilatação térmica, né? Então a gente observa que ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então percebam o seguinte, a unidade dessa constante, que é o coeficiente de dilatação, depende apenas da unidade desse carinha aqui, ó, que é a variação de temperatura. Por quê? Porque esse aqui é dado em metros. Esse aqui também, metro, centímetro, milímetro. Então, independente das unidades de temperatura que se utilizar, esses serão sempre em metros ou milímetros, ou seja, eles não metros ou unidades do sistema métrico, né? Então, eles não têm relação com a temperatura. Ou seja, qualquer que seja a unidade de temperatura que a gente utilize, esses valores de ΔL e de L0 não vão mudar. Então, se a gente pensar sobre isso, a gente pode passar esse L0 para cá, ó, para isolar esses termos, ele vai vir então dividindo. Aí a gente vai fazer o seguinte, ΔL dividido por L0 é igual a alfa vezes ΔT. Então, como eu falei, independente das unidades de medida de temperatura que nós utilizarmos, esses dois fatores que estão aqui, ó, eles têm as suas unidades independentes da unidade de temperatura que foi utilizada. Então, esse ΔL sobre L0 é uma constante. Para qualquer unidade de temperatura, ele vai ser válido. E se essa razão ΔL sobre L0 é uma constante, ela não é igual a esse produto aqui, ó. Então, quer dizer que esse produto também é constante. Ele não depende da unidade de temperatura que foi utilizada. Então, se nós fizermos esse produto, alfa vezes variação de temperatura em Celsius, vai ser a mesma coisa de fazer alfa vezes a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Aqui a gente tem os dois em Celsius à esquerda e aqui à direita a gente tem os dois em Fahrenheit. Então, reparem o seguinte, se a gente pegar esse ΔT, que está aqui em Fahrenheit, aqui ele, e a gente passar para o lado de lá, ele vai dividir. Mesma coisa a gente vai fazer com esse alfa do Celsius aqui. Vamos passar para lá e ele vai dividindo. Aí a gente vai reescrever isso da seguinte maneira, ó.
ΔT em Celsius sobre ΔT em Fahrenheit é igual a alfa em Fahrenheit, que ficou lá, sobre alfa em Celsius. Então, essa relação que existe entre as variações de temperatura, ela se verifica na variação inversa dos coeficientes de dilatação, né? Então, ΔT em Celsius por ΔT em Fahrenheit é igual a alfa em Fahrenheit por alfa em Celsius. E daí a gente percebe uma outra relação entre essas variações de temperatura, justamente na equação que a gente usa para alterar as escalas. Vocês se lembram que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9? Então, a partir dessas duas expressões, a gente consegue formar um sistema para saber qual é o alfa em Fahrenheit. É só fazer o seguinte, a gente vem nessa expressão aqui, passa esse ΔT para cá, ele vem dividindo, certo? E passa esse 5 para lá, ele vai multiplicando. A gente vai reescrever isso assim. ΔT em Celsius sobre ΔT em Fahrenheit é igual a 5 nonos. E aí é só observar que o ΔT em Celsius sobre ΔT em Fahrenheit está aqui. Ele também está aqui, ó. Então, se ΔT em Celsius sobre ΔT em Fahrenheit é igual dos dois lados, isso aqui também é igual a isso. Então, a gente vai escrever isso aqui. Alfa em Fahrenheit sobre alfa em Celsius é igual a 5 nonos. Passamos o alfa em Celsius lá para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, vai ficar alfa em Fahrenheit é igual a 5 nonos do alfa em Celsius. Então, alfa em Fahrenheit é igual a 5 nonos, é igual a 0,55 aproximadamente, vezes o alfa em Celsius, que é 1 vezes 10 a menos 5. Então, o alfa em Fahrenheit é igual a 0,55 vezes 10 a menos 5 graus Fahrenheit a menos 1. Tudo bem? E aí, então, o item número 1 passa a ser falso. Então, item 1, falso. Item 2. Se a chapa for submetida a um aquecimento de 200 Kelvin, a distância D sofrerá um aumento percentual de 0,2%. Bom, ele diz que se houver um aquecimento de 200 Kelvin, a chapa vai aumentar um tanto, né? Vai ter um aumento percentual de 0,2%. Antes de mais nada, vamos lembrar uma coisa que é importante. Variações de temperatura, aquecimento, resfriamento em Celsius ou em Kelvin é a mesma coisa. Então, quando ele fala um aquecimento de 200 Kelvin, é a mesma coisa de falar um aquecimento de 200 graus Celsius. Então, a gente vai utilizar a unidade em graus Celsius, lá não é assim Fahrenheit que a gente encontrou aqui. E ele diz que esse aumento vai ser um aumento percentual de 0,2%. Ou seja, tem que dar 0,2 dividido por 100 esse aumento. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Tem duas formas. Uma, a gente atribui ao comprimento inicial o valor 100. Diz que ela, porque o aumento é por cento, né? Então é para cada 100. Então a gente diz que ela tem 100 centímetros, por exemplo, 100 metros, não importa. A gente diz que ela tem um comprimento de 100 e vamos achar a variação do comprimento. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é já fazer essa operação que está aqui no quadro, já prontinha na resolução aqui, ó. A gente já sabe que a variação do comprimento sobre o comprimento inicial é alfa vezes ΔT. Agora, o que é isso na verdade? ΔL não é a variação? Não é o quanto aumentou? E o L0 não é o total? Não são 100%? Então, quando eu faço a variação sobre o total, sobre o 100%, eu já estou calculando a dilatação percentual. Então, a gente não tem outra conta para fazer aqui, não. A gente só vai fazer ΔL sobre L0 é igual a alfa. Quanto que é o alfa? 1 vezes 10 a menos 5. E quanto que é o ΔT? Não são 200? Então, eu vou escrever o 200 assim, ó. 200 kelvins. Então, vai ficar ΔL sobre L0
é igual a 2 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,2 por 100, ou seja, 0,2%. E aí o item fica verdadeiro. Certo? Então está aqui o resultado, 0,2 por 100. O item é verdade. Item 3. Se a chapa for aquecida, pode-se concluir que sua dilatação superficial percentual será maior se ela for maciça, sem furos. Não, né, gente? A gente já discutiu em sala de aula, né? As chapas maciças ou as chapas vazadas se dilatam normalmente, como se os espaços vazios fossem preenchidos pelo material, né? Os orifícios, os buracos. Então, ela não vai ter uma dilatação maior nem menor pelo fato de ter orifício ou de ser maciça, né? Então, o item é falso. Tudo bem até aqui? Item falso. Vamos lá. Número 4. Se quisermos encaixar um pino de aço cilíndrico, cujo raio da base circular é de 2,1 centímetros, devemos provocar um aquecimento na chapa de aproximadamente 5.000 graus Celsius. Tal procedimento torna-se inviável, pois o ponto de fusão do aço é menor do que tal temperatura. A gente não sabe se, para provocar aquele encaixe que ele fala do pino com o orifício, lá a gente tem que aquecer a chapa a 5.000 graus Celsius. A gente tem que aquecer a chapa, agora não sei se é 5.000. E, de fato, se for 5.000 que a gente encontrar aqui, o item está muito bem lá no final, porque ele fala tal procedimento torna-se inviável, pois o ponto de fusão do aço é menor do que a tal temperatura. É verdade, a maioria dos metais, né, ou se não todos os metais, eles fundem, eles passam de sólido para líquido, derretem, antes de 5.000 graus Celsius. Então, mesmo que a gente encontre aqui 5.000, né, o item já está dizendo que esse procedimento seria inviável. Mas vamos lá então, achar a variação de temperatura e ver se dá 5.000. Ele quer fazer o seguinte: existe um orifício, esse orifício tem um raio, vou chamar de raio do orifício RO, igual a 2 centímetros. Aí ele tem um pino e diz que o raio desse pino é igual a 2,1 centímetros. Estou entendendo que é mais ou menos uma coisa assim, ó. Tem aqui um pino cilíndrico, esse pino tem uma base circular e o raio dessa base é igual a 2,1 centímetro. Aí, como o raio do orifício é menor, ele tem que sofrer uma dilatação para poder dar o encaixe. Agora, ele tem que dilatar, né? Então, a variação do comprimento dele, ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vamos achar esse ΔT aí. Variação de comprimento. Quanto deve ser a variação de comprimento que o raio deve ter, que o raio do orifício deve ter? Se ele vai sair de 2, vai para 2,1, então a diferença é 0,1. Então ele vai dilatar 0,1. Tudo bem, gente? É só fazer 2,1 menos 2. Ó. Aí dá 0,1. Isso é igual ao comprimento inicial. Qual que é o tamanho inicial do raio? Não é 2? Vezes. Qual é o coeficiente de dilatação? 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Como a gente quer calcular a variação da temperatura, vamos pegar esse produto que está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 5, e passar para cá. E ele vai então aparecer do outro lado dividindo. Certo? Aí o ΔT vai ficar sozinho. Aí vai ficar ΔT é igual a 0,1 dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Então vamos resolver essa continha aqui bem facinho, ó. 0,1 dividido por 2 dá 0. Peraí. De novo. ΔT é igual. Agora vamos fazer a continha. 0,1 dividido por 2 dá 0,05 sobre 10 a menos 5 está lá embaixo. Esse 10 a menos 5 que está lá embaixo, gente, a gente pode jogar lá para cima na fração. A gente vai jogar ele para cá, ó, e ele vai mudar o sinal do expoente, vai ficar 10 à quinta. Então, repara bem, ΔT, ficou apertadinho aqui, mas dá, ó, é igual a 0,05 é 5 dividido por 100.
Então, divide por 100. Depois, multiplica por 10 à quinta. Então, está dividido por 10 duas vezes, 0,0. E vai multiplicar por 10 5 vezes. Então, dá uma multiplicação 3 vezes. Então, vai ficar, ó, olha só como é que vai ficar isso aqui. 5 vezes 10 a menos 2. Isso é o 0,05. Vezes 10 à quinta. Isso dá 5 vezes 10 ao cubo. 5.000 graus Celsius. Então, o item é verdadeiro, porque vai ter que aquecer a chapa a 5.000 graus. Tudo bem, gente? Então, a gente fica na questão 5, terminamos aqui e vamos daqui a pouco para a próxima questão. Falou, um abraço.